Oi, hoje vamos falar rapidinho sobre gestão do tempo. O que é o tempo? O tempo é vida, o tempo é dinheiro. Bom, o tempo é um fenômeno democrático de 24 horas por dia. Então ninguém tem mais ou menos tempo que você, o tempo é igual para todos. A única diferença é saber administrar ou não. Então eu preciso colocar as minhas metas. O que eu preciso? Quais são os meus objetivos de vida? O que eu vou colocar em primeiro lugar? Como que eu vou montar a minha rotina de trabalho? Então esse é o primeiro passo. E aliás, o tempo ele é flexível, ele se adapta a tudo que precisamos e no modelo que precisamos. Então não existe um modelo correto de gerenciamento de tempo, um modelo padrão que a gente possa dizer aqui, olha, realize desta forma que essa é a melhor forma para se cumprir. Então, são coisinhas mínimas que a gente consegue identificar hoje no dia a dia. Por exemplo, trabalho 15 horas por dia. Quem aqui se identifica com uma rotina de trabalho sobrecarregada, intensa, né? O orgulho de quem trabalha sem hora de descanso, sem um lazer, ou sem tempo para a família, ou sem tempo para si. Então, essa é a rotina de trabalho hoje, intensa, dos grandes advogados, o que impede nós, advogados, de termos essa rotina um pouco mais adequada, digamos assim. Então, com que eu possa ter o trabalho adequado, o cumprimento daquilo que eu preciso. Então, qual que é a vantagem hoje de eu poder administrar o meu tempo? Eu produzir uma reunião interna com objetivo, conseguir trazer uma discussão plausível, trazer integração para a minha equipe, quebrar aquele famoso gelo ou aquela resistência que a equipe tem conosco, o desenvolvimento de teses, criação de novos serviços, uma oportunidade de prospecção de novos clientes, preparar o meu tempo, o meu estudo para uma defesa, para uma sustentação, para um atendimento em específico. Então, há duas formas hoje que a gente utiliza, que tem um modelo tradicional e um modelo hoje um pouquinho mais moderno. Esses dois modelos eles são separados entre o quadrante do tempo e a tríade. O quadrante do tempo é um modelo tradicional que vem sendo utilizado por muitos hoje e muitos conseguem se identificar a esse modelo hoje de gestão. O quadrante ele é separado entre o urgente, o menos urgente, o que é delegável e o que eu posso eliminar. Então, dentro do urgente é tudo aquilo que eu classifico como que esteja dentro do meu prazo fatal ou que já tenha extrapolado aquele meu prazo. Então, o que é urgente eu realizo em primeira instância, Eu não deixo para depois. Então, antes de começar toda a gestão da minha agenda, a gestão da minha rotina, o controle do meu tempo, eu vou eliminar o que eu tenho de urgente, para depois passar a realizar e a entender o que é que eu tenho na minha rotina, o que é que eu vou realizar a partir dela. Então, o que é menos urgente ou o que é importante, que essa nomenclatura também é utilizada dentro do quadrante. Então, tudo que é importante para nós advogados, eu classifico como tudo aquilo que está dentro de um lapso temporal. É tudo aquilo que eu consigo gerenciar com o meu tempo. Ou seja, se eu tenho ali um prazo de 15 dias, o que é importante, ele vai estar até aproximadamente o meu 13º dia. Eu consigo colocar ele dentro da esfera do importante. A partir disso, ele passa a ser urgente, porque eu entro no 14º, no 15º. O meu 15º dia é o meu fatal, então eu não tenho tempo além daquilo. Então eu preciso realizar ele naquele dia, não tem saída. Então o que é importante é tudo aquilo que eu consigo gerenciar. Então eu consigo redesignar para amanhã, consigo deixar para o período da tarde e assim vou realocando ele dentro da minha agenda. Uma prospecção de cliente, um planejamento, tudo isso ele é importante, eu consigo gerenciar ele dentro da minha rotina. O que é delegável? É tudo aquilo que eu não preciso realizar, é tudo que eu posso encaminhar para que outra pessoa realize. Eu consigo transmitir essa atividade para outra pessoa, ela não precisa ser necessariamente realizada por mim. Um exemplo simples que eu sempre coloco para os meus clientes é o exemplo da gente hoje realizar passar o café.
Então, todo mundo aqui sabe passar café, talvez eu seja um advogado iniciante, eu preciso necessariamente hoje passar um café, mas às vezes eu tenho uma máquina, eu tenho um assistente, eu tenho uma secretária, alguém que possa realizar aquilo para mim, enquanto eu realizo as atividades que necessariamente precisam da minha atividade, precisam da minha produção, precisam da minha atenção. Então eu consigo, então é muito mais importante hoje que eu dê atenção a um cliente do que necessariamente realizar um café, fazer o café. Então não é que eu não saiba ou não precise fazer, mas eu consigo delegar. Então são atividades de curto prazo que eu consigo repassar para outra pessoa realizar. São atividades que não precisam necessariamente serem realizadas por mim. O que eu vou eliminar? É tudo aquilo que está parado há muito tempo, que não foi mexido e que sequer vai ser analisado. Então eu repasso para alguém, elimino, guardo, mas eu tiro ele da minha visibilidade. Então, quando a gente fala em uma mesa, por exemplo, aqui eu tenho um livro e tenho os demais livros, eu retiro ele. Então, se eu tenho um papel aqui que está parado há mais de um ano, não é hoje, não vai ser amanhã, e não foi ontem que eu analisei esse documento. Ele está parado há muito tempo. Eu consigo descartar, talvez, ou guardar ele para que no momento oportuno ele seja necessário, o que não está sendo agora e pode vir a atrapalhar sim a minha rotina, o gerenciamento do meu tempo. E agora a gente fala de um modelo moderno. O que é a tríade do tempo? O tempo é uma trindade, ele é separado em 3 tríplices. O urgente, o importante e o circunstancial. Então é uma visualização mais simples, moderna, em que ele proporciona uma análise diferente do que é a gestão do tempo, diferente do que é o modelo tradicional do quadrante do tempo. Então ele te mostra em porcentagens do 70, 20 e 10 de qual é o perfil, em que perfil que você se encontra hoje, como que é o modelo de gerenciamento atual da sua rotina. Então, o importante, ele se refere a atividades mais importantes da sua vida, aquelas que trazem realmente resultado de médio a longo prazo. O que é urgente são atividades em que o tempo já está esgotado, ele é curto ou já estourou. Realmente, ele é literalmente igual a um modelo do quadrante do tempo quando a gente está falando de urgência. E tanto que a importância, o importante também, ele tem a mesma descrição. Logo, nesse perfil, a gente traz o que é circunstancial. São atividades desnecessárias que a gente acaba trazendo para a nossa rotina e ele interfere e muito no gerenciamento do nosso tempo. O que são essas atividades circunstanciais? Vamos dar um exemplo simples, que para alguns pode não ser circunstancial e para outros podem ser e muito. Por exemplo, um happy hour com os amigos. O happy hour com os amigos, ele é necessário muitas vezes, sim, mas muitas vezes ele acaba sendo circunstancial, ele prejudica os nossos objetivos, ele prejudica o cumprimento das nossas metas. Então, como que a gente vai gerenciar o nosso tempo? Como que a gente vai cumprir com aquilo que a gente pretende alcançar se toda vez que a gente for convidado para ir ao bar, irmos? Então, assim, é uma coisa que acaba ocorrendo na nossa rotina, que a gente não dá atenção, acaba não analisando, mas que a gente cumpre com frequência. Então, o circunstancial, ele traz muito o perfil equiparado aqui, que o Christian Barbosa traz uma equiparação desses 3 perfis, e o circunstancial, ele traz um pouquinho do perfil do Zeca Pagodinho, do Homer Simpson. Então, assim, deixa a vida me levar, sabe? Não tem uma objetividade concreta daquilo que precisa ser realizado. E o outro perfil que o Christian Barbosa traz pra gente nessa equiparação é o perfil do super-homem. Qual que é o perfil dele? Ele tem um perfil de urgência, ou seja, a porcentagem da urgência ela está mais destacada que as demais. Então, ele está cumprindo tudo. Ele vive nessa imediatidade. Ele vive nessa euforia, né? Resolvendo crises, cumprindo tudo que é fatal. Então, ele tá correndo. Então, e assim, a segunda esfera que ele tem, que vem junto, é a circunstancial. Então, o que é importante para ele
tem uma porcentagem muito baixa. Então, ele sempre está correndo, atarefado. Então, ele precisa correr, ele não tem tempo para tudo. E tudo que ele pede, literalmente, é para ontem. E o Homer Simpson, como eu já falei, já descrevi, é aquele perfil que o circunstancial, ele está numa esfera maior que as demais. Ele tem um destaque muito grande. E ele realmente, ele não tem... sempre surge alguma coisa, ele nunca termina aquilo que ele começou, então ele fica cumprindo e deixando com que essas atividades ocorram e deem seguimento àquilo que é necessário. O homem elástico ou a mulher elástico, então ele tem uma esfera circunstancial e a da urgência quase que parecida, quase que iguais, né? Elas têm ali um número muito próximo. Então, ou seja, novamente a gente tem o que é importante, muito afastado da realidade, do padrão necessário e do padrão que é qualificado como o ideal para uma gestão hoje do tempo dentro do nosso dia a dia. Então, ela acaba equilibrando essas duas atividades entre o urgente e o circunstancial, e ela tem um hábito de não planejar as coisas. Ela tem aquele famoso perfil. Pede para ela que ela faça. Então, não manda para ela, ela consegue resolver, ela resolve na hora. Então, ela é muito requisitada pelos demais pelo fato de cumprir isso com muita agilidade, com muita rapidez, quando na verdade ela está se boicotando diante do seu tempo no cumprimento dessas atividades ou circunstanciais ou urgentes dentro desse padrão. E o padrão hoje estabelecido através desse estudo é que eu tenha como na esfera do importante 70%, na esfera do urgente 20% e o circunstancial 10%. Mas já deixo claro para vocês aqui, é muito difícil a gente alcançar essa perfeição dos 10% do circunstancial. Porque, claro, a gente sempre tem que acabar indo em um evento ou outro em determinados momentos, por mais que eles não estejam ali, né, dentro do nosso objetivo, da nossa meta, mas eles acabam interferindo nelas indiretamente. Então, vai ocorrer de a gente ter um uso dessa porcentagem um pouquinho maior do que os 10% estipulados. E o que a gente fala dessa rotina? Tem um estudo que comprova que o simples fato das interrupções, né? Hoje a gente tem um perfil ali, uma jornada de trabalho semanal de 40 horas, 28 horas delas são dedicadas às tarefas importantes. Então, quando a gente fala assim, 8 horas para o que é urgente e 4 horas para o que é circunstancial. E quando a gente fala também sobre gestão do tempo, existe uma coisinha, um estudo simples que fala sobre as interrupções. Como que as interrupções prejudicam o nosso dia a dia? E é a simples interrupção, a secretária perguntando se o telefone está correto, o estagiário retirando uma dúvida, o sócio nos questionando sobre se o contrato foi realizado ou não. Coisas básicas da rotina que envolvem, né, o nosso dia a dia e acabam atrapalhando. Em média, as pessoas levam de 4 a 7 minutos para obter a concentração daquilo que estavam realizando. Então, se eu estou numa reunião hoje com um cliente e sou interrompida, em média, eu levo de 4 a 7 minutos para obter a concentração daquilo que eu estava falando no momento. E se levarmos em conta que se essa interrupção ela ocorra 27 vezes ao dia, eu chego a despender de 4 horas de trabalho. Aí eu questiono vocês, será que realmente nós trabalhamos de 8 a 6 horas por dia diante dessas interrupções, diante dessas interferências durante o nosso dia de trabalho? Será que efetivamente eu consigo estipular e concretizar que o meu trabalho é realizado em 8 horas seguidas, focadas e produtivas? Fica um questionamento aí para vocês, uma reflexão e uma análise de como está hoje a rotina de trabalho.
como é que eu posso melhorar, como que eu venho realizando. E uma ressalva, isso é só um lembrete daquilo que a gente falou na live. Então é um comparativo sobre o quadrante do tempo, sobre a tríade que é trazida pelo Christian Barbosa, se vocês quiserem aperfeiçoar